para não passar em branco. STF retoma o julgamento sobre marco temporal de terras indígenas. Acordo sobre saúde na ONU abre racha entre governo Lula e países ricos. Está no UOL Notícias. CCJ da Câmara aprova a proposta que amplia a isenção tributária de igrejas e partidos. Está no Jornal do Brasil. Arena Fufuca. Sport liberou verba para estágio em reduto do novo ministro antes mesmo de sua posse. Matéria de O Globo. PF mira suspeitos de movimentar quase 6 bilhões em contrabando de ouro e garimpo na terra Yanomami. Está no G1. Vou conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo, diz Lula sobre reunião com Zelensky. Matéria no R7. Irã aprova a lei que reforça a punição para mulheres que nunca usam véu. Biden cobra a posição de líderes sobre a Ucrânia e Lula se distancia do conflito. Após acordo, comissão adia a votação de projeto para proibir casamento homoafetivo. Em Santos, CET abre concurso público para 39 vagas. Inscrições começam a partir de quinta-feira. Qual delas, todas elas, nenhuma delas, escolham. Fiquem à vontade. Eu vou me ater à minha área, não especificamente tão específico assim, porque não atuo nessa área. Mas como advogada de direito de família, vou falar sobre o casamento homoafetivo, que na verdade não é casamento, né? O casamento na nossa Constituição, ele ainda está como união entre homem e mulher. Então não seria o casamento, seria a união homoafetiva. Mas que, a meu sentir, é um retrocesso se isso acontecer, porque é uma coisa já pacificada, as pessoas têm direito a viver a vida delas como queiram. E de mais a mais, temos tantas coisas para discutir aqui no nosso Brasil, né, gente? Vamos combinar. Tanta pauta mais importante, que merece melhor análise e discussão do que uma coisa que já está resolvida e que, repito, mexe no direito das pessoas de viverem da maneira como queiram, regularizar, especialmente essa parte da regularização. É uma parte muito importante, porque essas pessoas ficavam à margem, né? Sem uma regulamentação, sem uma maneira de resolver, especialmente a parte sucessória. Você passava, então, muitos anos com um companheiro ou uma companheira, juntava ali um patrimônio e depois isso ficava só para a família, acabava não tendo como regularizar isso. Então, a união homoafetiva, que veio para ficar, merecia, sim, essa guarida por parte do Estado, e acho, da minha parte, um retrocesso mexer com isso. Eu vou destacar, além dessa notícia que você acabou de falar, doutora, sobre a união homoafetiva, a seguinte situação. Eu acho que o que mais pesa sobre isso é a questão do nome. O nome casamento. O direito civil, ele copiou o nome casamento do Código de Direito Canônico, lá atrás. Então, eu acho que para colocar um pano quente, ou então o fim dessa celeuma, coloca o nome como união civil, acabou. Que aí você desvincula o casamento daquele sentido religioso que existe, até porque o casamento civil de religioso não tem absolutamente nada, né? Eu costumo brincar que o casamento religioso é muito mais sério do que o casamento civil. Então, eu acho que causar esse desvínculo seria a melhor solução. Mas eu queria destacar também a questão sobre os índios Yanomamis e a invasão que teve de terra e extração de ouro. Não era o PT que defendia tanto os índios? Fez aquele escândalo com a ministra Damares. E agora? Pois é. Por que ninguém faz absolutamente nada? Não se vê Leonardo DiCaprio falando nada, não se vê Greta Thunberg, os defensores dos índios, que costumam ser os partidos de esquerda, quer dizer, dizem que são, né? Eles tentam roubar as pautas. Mas nada, simplesmente nada acontece, está tudo normal e segue a vida, né? Acabaram os problemas dos índios, as queimadas na Amazônia que dispararam nesse mês simplesmente acabaram e assim segue. Esse é o Brasil. Infelizmente, é essa coisa toda que a gente vê. Bom, em relação a essa questão do casamento homoafetivo, lembrando que foi uma decisão do STF em 2011 e em 2013 também. Sim. E na Câmara não tinha sido alterado nada ainda na lei. E agora um pastor decidiu alterar a lei.
Bem disse o Júnior Santista essa questão do direito canônico, está lá, o casamento é um termo utilizado pelo sistema religioso. Ponto. Agora, você não pode decidir a vida da pessoa baseada na sua religião, e sim na liberdade dela. O direito de união. E vem naquela questão de resolver conflitos de direitos, né? Sim. A pessoa tem a vida com um ente do mesmo sexo. Sim. E, de repente, lá no final da vida, um parte, o outro fica. E toda aquela estrutura que eles construíram durante a vida toda não lhe pertence. Sim, porque... Não pertence a outros, quer dizer, isso é uma injustiça. O direito, Márcio, nasce dos fatos da sociedade, né? Nós temos uma teoria falando aqui da teoria do direito, que é o fato, valor e norma. Então, existe um fato, a sociedade dá o valor, o Estado gera uma norma. Então, é preciso regulamentar essa questão da união homoafetiva justamente por conta disso, porque essas pessoas ficavam à margem, sem um respaldo do governo, né, das leis. E, complementando a informação do Dr. José Luiz, há muitos anos atrás, antes de existir a lei civil, o que existia era apenas o casamento religioso. Então, a certidão que o padre concedia quando da realização do casamento, essa certidão era que valia, né? Depois veio o ordenamento jurídico, o Código Civil primeiro, nosso, em 1916, mas antes o que valia era a união religiosa. Então, por isso o casamento. E quando foi decidido na Constituição Federal, então acabou vindo com a lei que existia no direito civil, né? Casamento entre homem e mulher. Então, essa é uma curiosidade que o direito canônico balizou, sim, muitas leis nossas, principalmente as nossas leis civis, não é? Trouxe muita coisa para o nosso direito. Essa é uma curiosidade. Então tá aí, todo mundo aqui concorda de que, na verdade, não pode retroagir agora e tirar esse direito adquirido. Na verdade, tem que regular, tem que fazer a emenda constitucional, ainda vamos fazer. Que seja como o Dr. José Luiz comentou, né? Então, casamento entre homem e mulher e uma união entre os homoafetivos, não tem problema nenhum. Perfeito. Mas não um retrocesso no sentido de terminar essa regulamentação. Estamos falando, o que aconteceu, a lei vai acabar com tudo, quem já não vai retroagir para prejudicar. Um debate que me parece sem necessidade. E me parece mais uma disputa dentro de um campo que não é o democrático e não é uma questão, alguém tem que fazer. Volto a falar, a questão aí que o judiciário decidiu e é aquela o STF questão. tomou para si a decisão e agora a emenda da Constituição está lá. Não adianta o STF definir algo se está lá na Constituição, não foi alterado. Esse tipo de situação só é causado por conta do ativismo judicial, né? Se cada poder tivesse se colocado no seu espaço, nada disso teria acontecido. Então, mais uma vez aquela invasão de esfera que causa um problema posterior. Muito se fala, mas também o legislativo ele não quis se manifestar e isso seria, entre aspas, interpretado como uma ausência. Na verdade, uma ausência ou uma vacância por parte do legislativo é uma posição. Então, eu acho que o ativismo judicial ele acaba criando essas distorções, porque aí depois alguém no Congresso Nacional fala assim, queremos compensar. Sim. Compensar como? Né? Nós temos um tema aí muito próximo aí que o STF está querendo legislar, que é sobre a questão do aborto. Pura e simplesmente ele vai ocorrer de novo essa supressão de poder. E aí, como é que vai ficar isso Outra daí? discussão aí, novamente, que vai voltar. Volta lá, a lei alterada e volta lá. A questão vai cair no colo do Congresso novamente. Com as drogas também, exatamente. Então, todos esses temas polêmicos são fatos para o legislativo colocar a mão. Se o legislativo não coloca a mão, isso também é uma posição do legislativo. É isso que tem que ficar claro. Até porque eles são nossos representantes, né? Exato. Não é porque quero mudar. O legislativo tem que tomar um seu posicionamento e são os eleitos para isso. Exatamente. Os 11 ministros, ou como eu costumo brincar, a senhoria brasileira, eles não foram eleitos, eles não receberam nenhum voto. Então não lhes dá direito de legislar em absolutamente nenhuma matéria.